Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. Meu nome é Aline e no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. Vamos analisar juntos o 11º e 12º capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 10. Outros usos da vontade. Não se pode manter uma visão clara e verdadeira da riqueza se a nossa atenção voltasse constantemente para imagens opostas, sejam elas concretas ou imaginárias. Não comente os seus problemas financeiros do passado. Se já teve algum, nem pense neles. Não comente a pobreza de seus pais ou as dificuldades de sua vida passada. Se fizer isso, estará se classificando mentalmente entre os pobres e, com certeza, vai interromper o movimento das coisas em sua direção. Deixem que os mortos enterrem os mortos, como disse Jesus. Deixe para trás a pobreza e tudo o que a ela pertence. Você aceitou como certa uma determinada teoria do universo e está depositando as suas esperanças de felicidade nessa certeza. O que pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que anunciam o fim próximo do mundo e não leia denúncias de corrupção ou filósofos pessimistas que afirmam que o mundo está arrumando para o inferno. O mundo não está indo para o inferno, ele está indo para Deus. É uma evolução maravilhosa. É certo que existem muitos aspectos desagradáveis, mas de que serve estudá-los quando são passageiros? E quando esse estudo só serve para atrasar o seu desaparecimento e para mantê-los mais tempo conosco? Por que dar atenção às coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, quando podemos apressar a sua remoção apenas ao promover esse crescimento na parte que nos toca? Por mais horríveis que sejam as condições em certos países, regiões ou lugares, você estará perdendo seu tempo e destruindo as próprias chances se parar para estudá-las. Você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense é nas riquezas que o mundo está conquistando e não na pobreza na qual ela está se libertando. E não esqueça que o único modo pelo qual você pode ajudá-la a enriquecer é por meio do método criativo e não do competitivo. Dedique toda a sua atenção à riqueza e ignore a pobreza. Cada vez que você pensar nos pobres ou falar deles, pense e fale como se estivesse se referindo a pessoas que estão enriquecendo, como pessoas que devem ser congratuladas e não lamentadas. Então, elas e os outros serão inspirados e começarão a procurar uma saída da pobreza. Pelo fato de eu dizer que deve dedicar todo o seu tempo e toda a sua mente à riqueza, não quer dizer que deva ser sórdido ou mesquinho. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta pela riqueza é a busca impiedosa e desalmada da conquista do poder sobre os outros. Mas quando entramos na mente criadora, tudo isso fica diferente. Tudo o que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, de serviços e realizações elevadas, chega a nós por meio do enriquecimento. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, verá que o modo de consegui-la é ficando rico. Só aqueles que se emanciparam das preocupações financeiras é que têm meios para viver sem aborrecimentos e seguir todas as normas de higiene, podem ter e manter a saúde.
A grandeza moral e espiritual só é possível àqueles que estão acima da luta competitiva pela existência. E só aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração deseja ardentemente a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor num ambiente refinado, com pensamentos de alto nível e livre de influências corruptoras. E esse ambiente só é conseguido por aqueles que enriquecem por meio do exercício do pensamento criativo, sem escaramuças ou rivalidades. Repito, você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico, e deve fixar a atenção em sua imagem mental da riqueza, excluindo tudo que possa embaraçar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade no interior de todas as coisas. Deve ver, sobre todas as condições aparentemente erradas, a grande e única vida, sempre caminhando para frente, dirigindo-se para a expressão da felicidade total e completa. É verdade que não existe a pobreza. Tudo que existe é a riqueza. Algumas pessoas continuam pobres porque ignoram o fato de que existe riqueza para eles. E o melhor modo de lhes mostrar isso é mostrar o meio pelo qual você chegou à riqueza. Outras são pobres porque, embora sintam que existe uma saída, por preguiça intelectual, não exercitam o esforço necessário para encontrar o caminho e seguir por ele. O melhor que você pode fazer por essas pessoas é estimular o seu desejo, mostrando a felicidade que a riqueza alcançada pelo caminho certo proporciona. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma ideia da ciência, estão tão atolados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultistas que não sabem que caminho devem seguir. Tentam misturar vários sistemas e fracassam sempre. Para eles, a melhor providência também é mostrar o meio certo em si mesmo e em seu modo de vida. Uma pitada de ação vale 1 quilo de teoria. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para si mesmo. O melhor meio de servir a Deus e aos homens é ficando rico. Quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro descreve em detalhes os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer egoísmo e mesquinharia, mas pense por um momento. Não existe um método mais científico de cálculo matemático do que a adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só há um meio de pensar cientificamente. E esse meio consiste em pensar do modo que leve ao objetivo pelo caminho mais curto e mais simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que o que descrevemos aqui, no qual foi retirado tudo o que não é essencial. Quando você começar a segui-lo, abandone todos os outros, expulsando-os por completo de sua mente. Leia este livro todos os dias. Leve-o sempre consigo. Decore todas as palavras e não pense em outros sistemas ou outras teorias. Se parar para pensar, terá dúvidas. Seu pensamento ficará incerto e vulnerável. E então você começará a cometer erros. Depois de ter vencido e ficado rico, pode estudar outros sistemas à vontade. Mas enquanto não estiver completamente certo de ter ganhado tudo o que deseja, não leia nada sobre o assunto.
a não ser este livro ou os atores mencionados no prefácio. Procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. Além disso, deixe para mais tarde as suas investigações no terreno do ocultismo. Não leia sobre teosofia, espiritualismo ou coisas semelhantes. É muito provável que os mortos vivam ainda e que estejam perto de nós. Mas se estão, deixe-os em paz e trate da sua vida. Onde quer que esteja o espírito dos mortos, eles têm um trabalho a fazer e os próprios problemas a serem resolvidos. E não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los, e é pouco provável que eles possam nos ajudar ou que tenham o direito de invadir o seu tempo, mesmo que eles possam invadir o nosso. Deixe os mortos e o além em paz e resolva os seus problemas. Fique rico. Se começar a se envolver com o lado oculto, vai criar correntes cruzadas que, sem dúvidas, levarão ao fracasso as suas esperanças. Esse capítulo e os anteriores nos levam à seguinte afirmação sobre os fatos básicos. Existe uma matéria pensante, na qual todas as coisas são feitas, e a qual, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância gera a materialização da coisa imaginada. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir esse pensamento na substância informe, pode fazer com que essa coisa seja criada. Para tanto, o homem deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o firme propósito de conseguir o que quer. E com a fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando a mente para tudo que possa enfraquecer esse propósito, embaçar essa visão ou abalar essa fé. Além de tudo isso, veremos agora que ele deve viver e agir de modo certo. Capítulo número 11. Haja do modo certo. O pensamento é a força criativa ou a força propulsora que faz agir o poder criativo. Se pensar no modo certo, as riquezas virão a você. Mas não confie somente no pensamento, sem se organizar para agir. Nessa rocha, muitos pensadores metafísicos naufragaram, por não unirem o pensamento à ação. Não atingimos ainda o estágio de desenvolvimento, se é que pode ser alcançado, em que o homem é capaz de criar diretamente da substância informe, sem um processo natural ou trabalho de suas mãos humanas. Não basta o homem pensar. A ação pessoal deve complementar o seu pensamento. Com o pensamento, você pode fazer com que o ouro contido no coração da montanha venha até você. Mas ele não será minerado sozinho, nem refinado, transformado em moedas, e nem rolará pelas estradas a caminho do seu bolso. Sobre a força propulsora do Espírito Supremo, as atividades dos homens serão ordenadas de tal modo que alguém será conduzido às minas a fim de retirar o ouro para você. Outras transações comerciais também serão dirigidas de modo que toda essa riqueza chegue até você. E tudo que você tem a fazer é organizar os seus negócios de modo a estar preparado para recebê-la quando ela chegar. Seus pensamentos fazem com que todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalhem para lhe dar tudo o que você deseja. Mas sua atividade pessoal deve ser um molde devidamente preparado para receber tudo aquilo que desejou. Você não deve receber a título de caridade e nem roubar de outras pessoas.
Deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você deseja, em manter o propósito firme de conseguir o que deseja e em ter certeza, com uma fé agradecida, de que consegue o que deseja. Não tente projetar seu pensamento de modo misterioso ou oculto, com a ideia de obrigá-lo a trabalhar para você. É tempo perdido e vai enfraquecer a sua força para pensar com sanidade. A ação do pensamento no processo de enriquecimento está bem explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e o seu propósito imprimem de modo positivo a imagem criada na substância informe, que tem o mesmo desejo de ampliação da vida que você tem. Essa imagem recebida de você movimenta todas as forças criativas dentro e através dos canais normais de ação, mas dirigidas para você. Não compete a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel ao seu propósito e manter a fé e a gratidão. Mas você deve agir do modo certo para tomar posse do que é seu quando chegar em suas mãos, para ir ao encontro das coisas que desejou na imagem criada e colocá-las nos lugares certos. É fácil ver a verdade dessa afirmação. Quando as coisas chegarem a você, estarão nas mãos de outras pessoas, que pedirão o equivalente por elas. E você só pode receber o que lhe pertence dando aos outros o que pertence a eles. Sua carteira de dinheiro não vai se transformar na bolsa de Fortunato, sempre cheia de dinheiro, sem nenhum esforço de sua parte. Esse é o ponto crucial da ciência do enriquecimento, a combinação do pensamento com a ação pessoal. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, movimentam as forças criativas pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para receber o que desejam. Por meio do pensamento, tudo o que desejamos vem a nós. Por meio da ação, nós o recebemos. Seja qual for a sua ação, é evidente que você deva agir agora. Não pode agir no passado e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você afaste o passado de sua mente. Não pode agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou. E não pode dizer como agirá numa continência futura enquanto essa continência não aparecer. Por não estar no negócio certo ou no ambiente certo neste momento, não pense que deva adiar a ação para quando estiver nas condições ideais. Não perca tempo no presente pensando no melhor curso de ação para o caso de emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade para enfrentar qualquer emergência que surgir. Se você agir no presente pensando no futuro, estará agindo com a mente dividida e não pode ser eficiente. Aplique toda a sua mente na ação presente. Não dê seu impulso criativo à substância original e, em seguida, sente para esperar os resultados. Se fizer isso, jamais os terá. Comece a agir agora. Não existe nenhum outro tempo, só o agora. E jamais haverá outro tempo que não seja o agora. Se você vai se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. A sua ação, seja ela qual for, deve ser utilizada mais em seu negócio ou emprego atual e deve se aplicar às pessoas e aos objetos de seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está e não pode agir onde esteve. Não pode agir onde estará, só pode agir onde está presente no momento. Não se preocupe em saber se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho
hoje. Não tente realizar agora as tarefas de amanhã. Você terá muito tempo para isso quando o amanhã chegar. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre as pessoas ou objetos fora de seu alcance. Não espere uma mudança do ambiente para agir. Mude o ambiente por meio da ação. Você pode agir sobre o ambiente que está agora, fazendo com que os transfiram para um lugar melhor. Mantenha com fé e propósito firmes a imagem de sua pessoa num ambiente melhor. Mas atue sobre o seu ambiente atual com todo o coração e com todas as suas forças e toda a sua mente. Não desperdice tempo sonhando ou construindo castelos no ar. Concentre-se na imagem do que você deseja e haja agora. Não se prepare para fazer alguma coisa nova ou para agir de modo espetacular ou estranho, como o primeiro passo para ficar rico. É provável que as suas ações, pelo menos durante algum tempo, continuem as mesmas que sempre foram no passado. Mas agora você as estará desempenhando do modo certo, um modo que certamente o fará rico. Se você se dedica a algum negócio e acha que não é o que lhe convém, não espere passar para a atividade certa a fim de começar a agir. Não se sinta desencorajado e nem se lamente por estar no lugar errado. Nenhum homem está tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo. E nenhum homem jamais se envolve na atividade errada a ponto de não poder passar para a certa. Mantenha a visão de uma atividade na posição certa, com o propósito de chegar a ela e com a fé de que a alcançará. Desse modo, você vai conseguir, mas haja no lugar em que está atualmente. Use sua atividade atual como meio de chegar a uma posição melhor em seu ambiente atual, para entrar em um melhor. Sua visão da atividade certa, quando mantida com fé e propósito firmes, fará com que o Supremo encaminhe a atividade certa para você e sua ação. Quando desempenhado do modo certo, fará com que você se encaminhe para ela. Se você é empregado ou assalariado e acha que precisa mudar de posição para conseguir o que deseja, não projete seu pensamento no espaço, esperando com isso conseguir um emprego melhor. Provavelmente, você não terá resultados. Mantenha a visão de estar ocupando o emprego certo, enquanto atua com fé e propósito firmes no emprego que tem agora. Certamente conseguirá o que deseja. Sua visão e sua fé ativarão a força criativa e ela o trará até você. E sua ação fará com que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Ao terminar esse capítulo, acrescentaremos outra afirmação ao nosso roteiro. Existe uma matéria pensante na qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. E para fazer isso, esse homem deve passar na mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com um propósito fixo de conseguir o que deseja e com a fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando a mente para tudo que possa abalar esse propósito, obscurecer a imagem ou diminuir a sua fé. Para que possa receber o que deseja quando chegar, o homem deve agir agora sobre as pessoas e os objetos de seu ambiente atual. Capítulo número 12. Eficácia de ação. Você deve usar o seu pensamento, como foi indicado nos capítulos anteriores.
e começar a se empenhar em fazer o possível no lugar em que está, e deve fazer tudo o que pode no lugar em que está agora. Você só pode melhorar sendo maior do que o lugar onde ocupa agora. E nenhum homem é maior do que o lugar que ocupa, se deixa por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. O mundo só se desenvolve por meio da ação dos homens, que são maiores do que os lugares que ocupam. Se nenhum homem preenchesse completamente o lugar que ocupa, o mundo começaria a retroceder. Todos que não preenchem os lugares que ocupam são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados pelos outros, à custa de grandes despesas. O processo no mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que ocupam. Eles pertencem ao passado e a um plano ou estágio inferior da vida e tendem a degenerar. Nenhuma sociedade poderia se desenvolver se todos os homens fossem menores do que os lugares que ocupam. A evolução social é conduzida pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é provocada pelo excesso de vida. Quando o organismo tem mais vida do que pode ser expressada na função de seu próprio plano, ele desenvolve órgãos de um plano superior, dando origem a uma nova espécie. Jamais teriam aparecido novas espécies se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de você aplicar esse princípio às suas atividades. Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso que levam você ao que deseja. Se todos os dias forem de fracasso, você jamais ficará rico. Mas se todos os dias forem de sucesso, certamente você enriquecerá. Se há algo que deve ser feito no dia a dia e você não faz, fracassa no que diz respeito a isso, e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Não podemos prever os resultados, nem mesmo dos atos mais triviais. Não conhecemos o funcionamento das forças ativadas a nosso favor. Muito pode depender de um simples ato. Talvez seja o ato que abrirá a porta da oportunidade a grandes possibilidades. Jamais podemos conhecer todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para nós no mundo material e das atividades humanas. A negligência ou o fracasso em realizar algo pequeno pode provocar um grande atraso na obtenção do que desejamos. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito a cada dia. Entretanto, há uma limitação ou qualificação sobre o que foi dito acima e que deve ser levada em conta. Você não deve se exceder no trabalho e nem se apressar cegamente em sua atividade, buscando realizar o maior número de atividades no menor tempo possível. Não deve fazer hoje o trabalho de amanhã e nem fazer um dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é, em si, um fracasso ou um sucesso. Cada ato é, em si, eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso. E se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos são ineficazes. Mas, por outro lado, cada ato eficaz é por si mesmo um sucesso. E se cada ato de sua vida for eficaz, a sua vida toda tem de ser um sucesso. O motivo do fracasso
é realizar tarefas demais de modo ineficiente e praticar o necessário de modo eficaz. A proposição é autoevidente. Se você não realizar nenhum ato ineficaz e se praticar um número suficiente de atos eficazes, ficará rico. Se é possível você fazer de cada ato um ato eficaz, verá que ficar rico é uma ciência exata, como a matemática. A questão, portanto, é se você pode fazer de cada ato em si um sucesso. Isso você certamente pode fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque o poder total está trabalhando com você e ele não pode falhar. O poder está a seu serviço. E para fazer de cada ato um sucesso, basta aplicar o poder a tudo o que você faz. Cada ação pode ser forte ou fraca. E quando todas são fortes, você está agindo de modo certo, o modo que o fará rico. Você pode tornar cada ato forte e eficaz, mantendo a sua visão enquanto está realizando e aplicando nele todo o poder de sua fé e de seu propósito. É nesse ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal. Usam o poder da mente no lugar e no momento determinado e agem de outro lugar em outro momento. Desse modo, seus atos não são sucessos em si mesmos. Muitos deles são ineficazes. Mas se o poder total for aplicado em cada ato, por menor que ele seja, esse ato será um sucesso. E como na natureza das coisas, cada sucesso abre caminho para outros sucessos, seu progresso na direção do que você deseja e o progresso do que você deseja em sua direção será extremamente acelerados. Lembre-se de que a ação bem-sucedida tem resultados cumulativos. Uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas, quando o homem começa a rumar para uma vida mais ampla, mais coisas se unem a ele e a influência de seu desejo se multiplica. Faça todo dia tudo o que puder fazer naquele dia e realize cada tarefa de modo eficaz. Quando digo que você deve manter a imagem do que deseja enquanto realiza cada ato, por mais trivial ou comum que ele seja, não quero dizer que é necessário ver a imagem claramente, em todos os seus detalhes, o tempo todo. Ver a imagem e contemplá-la até ela estar fixa de modo indelével em sua memória é uma atividade para suas horas de lazer. Se você quer resultados rápidos, empregue todo o seu tempo de lazer nessa tarefa. Por meio da contemplação contínua, você obtém a imagem clara do que deseja, com os mínimos detalhes. E ela se fixará em sua mente com tanta firmeza e será transferida com tanta precisão para a mente da substância informe que em suas horas de trabalho bastará uma referência mental à imagem para estimular sua fé e o seu propósito, ativando seus melhores esforços. Contemple a imagem do que deseja, nas horas de lazer, até seu consciente ficar tão repleto dela que você pode evocá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com as suas promessas que bastará pensar nela para ativar as mais poderosas energias de todo o seu ser. Vamos repetir o roteiro e, com uma pequena alteração, trazê-lo ao ponto em que chegamos agora. Existe uma matéria pensante, na qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir o seu pensamento à substância informe,
pode fazer com que seja criada a coisa na qual ele pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito firmes tudo o que pode ser feito a cada dia, realizando cada tarefa em si de modo eficaz. Bem, meus amigos, termina aqui a leitura do 10º, 11º e 12º capítulos do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E se você quiser adquirir essa obra-prima do autor Wallace de Walter, deixarei o link abaixo na descrição desse vídeo. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.